Buracos negros. Uma janela para o desconhecido. O universo é um lugar repleto de maravilhas, e entre elas, os buracos negros se destacam como um dos fenômenos mais misteriosos e intrigantes. Imaginem só, um lugar onde a gravidade é tão intensa, mas tão intensa, que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar de suas garras. É essa a essência de um buraco negro, uma região no espaço-tempo onde a realidade se curva sobre si mesma. Por muito tempo, os buracos negros permaneceram como objetos hipotéticos, confinados às equações da física teórica. No entanto, com o avanço da astronomia, passamos a observar evidências indiretas da existência desses objetos fascinantes. Ao observar o movimento das estrelas e detectar as ondas gravitacionais, os astrônomos estão desvendando os segredos desses gigantes cósmicos. Eles são como janelas para o desconhecido, desafiando os limites da física e expandindo nossos horizontes cósmicos. Preparem-se para explorar a física extrema e as maravilhas que se escondem nos cantos mais escuros do cosmos. Para entendermos os buracos negros, precisamos primeiro entender a força que os governa, a gravidade. A gravidade é aquela força fundamental da natureza que atrai objetos com massa um em direção ao outro. É como se fosse um ímã invisível, mas em escala cósmica. E quanto maior a massa de um objeto, maior a sua força gravitacional. No nosso dia a dia, a gravidade nos mantém presos à Terra, define o movimento dos planetas ao redor do Sol, e até influencia as marés. No entanto, em um buraco negro, a gravidade atinge níveis extremos, deformando o próprio tecido do espaço-tempo, como se fosse um tecido esticado ao limite. Imaginem uma cama elástica, representando o espaço-tempo. Se colocarmos um objeto leve sobre ela, a superfície se curva levemente, certo? Agora imaginem a força colossal de um buraco negro. A massa é tão concentrada que a deformação do espaço-tempo é infinita, criando um poço gravitacional do qual nada pode escapar. É como se a cama elástica se rasgasse sob o peso. No centro de cada buraco negro reside um ponto enigmático conhecido como singularidade. A singularidade é o ponto de densidade infinita, onde a matéria é comprimida em um ponto infinitesimal. Em outras palavras, é como se pegássemos toda a massa do Sol e a comprimíssemos em um ponto menor que um grão de areia. Nessa região extrema, a gravidade é tão intensa que esmaga átomos e partículas subatômicas, criando um estado da matéria que ainda não compreendemos completamente. É como tentar entender o que acontece dentro de um buraco negro usando apenas as ferramentas que temos aqui na Terra. Alguns teóricos especulam que a singularidade pode ser um portal para outros universos ou dimensões. Quem sabe? Até que possamos desenvolver uma teoria da gravidade quântica, a singularidade continuará sendo um enigma no coração dos buracos negros. Os buracos negros não são todos iguais. Eles podem variar em tamanho, massa e rotação. É como comparar um formigueiro com o Cristo Redentor. Ambos são incríveis, mas em escalas totalmente diferentes. Os astrônomos classificam os buracos negros em 3 categorias principais: estelares, supermassivos e intermediários. Os buracos negros estelares são os mais comuns. Eles se formam a partir do colapso gravitacional de estrelas massivas no final de suas vidas, como se a estrela tivesse implodido em si mesma. Já os buracos negros supermassivos são verdadeiros monstros cósmicos, com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. É como comparar um grão de areia com o Monte Roraima. Esses titãs normalmente habitam os centros das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. E por fim, temos os buracos negros intermediários, que, como o nome sugere, ficam entre os buracos negros estelares e supermassivos em termos de massa. Nascidos das estrelas. A origem dos buracos negros estelares. Os buracos negros estelares são formados a partir do colapso gravitacional de estrelas massivas no final de suas vidas. Uma estrela é como um cabo de guerra cósmico. Por um lado, a gravidade tenta comprimi-la, enquanto por outro, a pressão interna gerada pela fusão nuclear em seu núcleo tenta expandi-la.
É como se a estrela estivesse em um constante cabo de guerra consigo mesma. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, a fusão em seu núcleo cessa. Sem a pressão interna para neutralizar a gravidade, o núcleo da estrela colapsa sobre si mesmo em uma fração de segundo, como um castelo de cartas desabando. Esse colapso desenfreado gera uma onda de choque que viaja para fora, expelindo as camadas externas da estrela em uma explosão cataclísmica conhecida como supernova. É como o último suspiro da estrela antes de se transformar em um buraco negro. Se o núcleo da estrela for massivo o suficiente, o colapso gravitacional continuará indefinidamente, comprimindo a matéria em um ponto infinitamente pequeno, a singularidade. É como se a estrela tivesse se transformado em um buraco negro, um objeto tão denso que nem mesmo a luz pode escapar de sua atração gravitacional. Monstros cósmicos. Desvendando os buracos negros supermassivos. Os buracos negros supermassivos residem nos centros de galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. Esses gigantes cósmicos possuem massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. É como comparar um beija-flor com um elefante, ou melhor, com uma baleia azul. Sua origem ainda é um mistério, mas os astrônomos acreditam que eles se formaram no início do universo, apenas alguns milhões de anos após o Big Bang. É como se eles fossem os anciões do universo, testemunhando sua evolução desde os primórdios. Uma teoria sugere que os buracos negros supermassivos se formaram a partir do colapso gravitacional de nuvens de gás gigantescas no universo primordial, como se essas nuvens fossem as sementes que deram origem a esses monstros cósmicos. Outra teoria propõe que eles se formaram a partir da fusão de vários buracos negros estelares ao longo de bilhões de anos, como se fossem um banquete cósmico, onde os buracos negros se fundiram para criar um gigante ainda maior. Independentemente de sua origem, os buracos negros supermassivos desempenham um papel fundamental na evolução das galáxias. Sua intensa gravidade atrai gás e poeira, formando um disco de acreção ao redor do buraco negro, como se fosse um redemoinho cósmico. O papel crucial dos buracos negros no cosmos. Embora os buracos negros sejam frequentemente retratados como objetos destrutivos, eles desempenham um papel crucial na dinâmica do universo. Sua influência se estende muito além de seu horizonte de eventos, moldando a evolução de galáxias, influenciando a formação de estrelas, e até mesmo afetando a estrutura em larga escala do cosmos. É como se fossem os maestros da orquestra cósmica, guiando a evolução do universo com sua força gravitacional. Como vimos, os buracos negros supermassivos nos centros de galáxias atuam como âncoras gravitacionais, mantendo as estrelas unidas e regulando a formação estelar. É como se fossem o Sol, ao redor do qual as estrelas orbitam. A energia liberada pelos discos de acreção ao redor de buracos negros supermassivos pode aquecer o gás interestelar, impedindo-o de formar novas estrelas. É como se fossem os reguladores de temperatura do universo, controlando a formação de novas estrelas. Além disso, os buracos negros podem ejetar jatos poderosos de partículas de alta energia, que viajam a velocidades próximas à da luz. Esses jatos podem se estender por milhares de anos-luz, influenciando a formação de estrelas em outras partes da galáxia hospedeira e até mesmo em galáxias vizinhas. É como se fossem os jardineiros cósmicos, espalhando as sementes de novas estrelas por todo o universo. Revelando os segredos. Avanços na observação de buracos negros. Por muito tempo, os buracos negros permaneceram como objetos hipotéticos, inferidos a partir de suas interações gravitacionais com objetos próximos. Era como tentar entender o que é um elefante apenas sentindo sua tromba. No entanto, nas últimas décadas, os astrônomos fizeram avanços significativos na observação direta e indireta de buracos negros, revelando seus segredos e confirmando muitas das previsões da teoria da relatividade geral de Einstein. Um dos marcos mais importantes na astronomia de buracos negros foi a primeira imagem de um buraco negro, divulgada em 2019 pelo Event Horizon Telescope, EHT.
O EHT é uma rede global de radiotelescópios que trabalham em conjunto para criar um telescópio virtual do tamanho da Terra, capaz de observar objetos extremamente distantes e com resolução sem precedentes. É como se tivéssemos criado um olho gigante para observar o universo. A imagem histórica revelou a sombra do buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, localizada a 55 milhões de anos-luz da Terra. A sombra é causada pela curvatura da luz ao redor do buraco negro, que amplifica a região escura no centro da imagem. É como se estivéssemos vendo a silhueta do buraco negro, destacando-se contra o fundo brilhante da matéria ao seu redor. Outro avanço importante foi a detecção de ondas gravitacionais, previstas por Einstein há mais de um século. No limiar do desconhecido. O futuro da pesquisa em buracos negros. Os buracos negros representam um dos maiores desafios e oportunidades para a física e a astronomia modernas. Eles são laboratórios cósmicos, onde podemos testar os limites de nosso conhecimento sobre a gravidade, a natureza do espaço-tempo e o comportamento da matéria em condições extremas. É como se fossem um parque de diversões para físicos e astrônomos, cheios de mistérios a serem desvendados. No futuro, novas gerações de telescópios e detectores de ondas gravitacionais nos permitirão observar buracos negros com maior resolução e sensibilidade. Será como se trocássemos nossa lupa por um microscópio para observar esses objetos fascinantes em detalhes sem precedentes. Observações futuras podem nos ajudar a entender melhor o processo de acreção de matéria em buracos negros, a formação de jatos de partículas e a física da singularidade no coração desses objetos enigmáticos. É como se estivéssemos prestes a abrir a caixa preta do universo e descobrir seus segredos mais profundos. A pesquisa em buracos negros promete revolucionar nossa compreensão do universo, revelando novos insights sobre sua origem, evolução e destino final. É uma jornada emocionante para o desconhecido, e mal podemos esperar para ver o que o futuro nos reserva.